Fala galera, tudo bem com vocês? Domingamos, tô aqui de volta com o quarto episódio do Entre o Santo e o Profano. E aí, o que vocês estão achando? Tá legal esse ritmo? Tá dando pra entender a história? Às vezes eu penso assim, vou soltar mais do que um, mas aí a correria do dia a dia fica um pouquinho difícil, né? Mas a gente vai chegando num ritmo aí, até porque depois vai começar a pegar umas histórias mais profundas e talvez eu tenha que fazer mais de um episódio por semana pra gente não perder o fio da meada. Enquanto tá aqui no começo, tá light, né? Dá pra esperar um pouquinho para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Episódio passado, a criança milagre, eu estava contando sobre o meu nascimento, minha primeira infância, as primeiras experiências ali pré-adolescência, né? Vamos dizer assim. E hoje eu vou continuar um pouco ainda contando, né? Essa parte aí antes de entrar de fato na adolescência, porque eu vou dizer que talvez tenha sido a única parte tranquila da minha vida, porque daí pra frente é só pra trás. Então, querendo ou não, eu posso dizer que eu fui uma criança que tive uma infância muito feliz, uma infância humilde, sim, em alguns sentidos. Hoje em dia, como mãe e adulta, né, eu entendo como era, de fato, uma infância realmente ali munida, obviamente, né, cercada de afeto, cercada de muitas coisas, mas também nós tínhamos algumas dificuldades que não eram passadas, né, para nós. Então, a gente sabia que não era tudo que a gente poderia ter, né, em questão de roupa, de brinquedo, de lugares que a gente ia passear e tudo mais. Era uma coisa assim um pouquinho menos acessível do que depois, né? Mais para frente a gente vai ver que realmente tem uma boa mudança mesmo na nossa estrutura familiar. Mas na infância sempre foi tudo regradinho, né? Quando a gente ia no mercado comprar tudo, era ali aquela compra do mês, mais regradinha. E então foi uma infância bem tranquila. Eh, Contei para vocês a questão do diagnóstico, contei para vocês também, sobre as questões da igreja. Então, eu realmente me dividi aí nesses 2 mundos, né, da Thalita já desde pequena da igreja, e a Thalita que vivia em outras situações, como a escola, como brincar na rua, como brincar com os primos e tudo mais. Eu tenho muitas lembranças boas, né, da minha infância, como por exemplo, eu e a minha irmã em um dia de calor, muito calor, meu pai tinha um tambor de água, um tambor de água não, um tambor de ferro, que é esses tambores que hoje em dia eu vejo o pessoal muito fazer churrasqueira. E eles enchiam de água, eu fico pensando, nossa, é tudo enferrujado, né? E a gente nem ligava para isso. E só cabia eu e a minha irmã em pé ali. Mas ali era a nossa diversão, porque a gente ficava ali em pé jogando água uma para outra e a gente ficava cantando lá lá, mas que calor. E aquilo pra gente era o máximo. Então, quando teve o Dia das Crianças, eu estava ali por volta dos meus 7 anos, a gente ganhou a nossa piscina de 1.000 litros. A gente estava na escola, e aí a gente chegou em casa e meus pais estavam enchendo a piscina. Putz, aquilo é um dos dias assim da minha infância que me marcou muito, porque de repente a gente tinha uma piscina de 1.000 litros para a gente brincar. Então era muito, muito, muito gostoso mesmo essa questão da minha infância, que embora ela fosse mais regrada, sempre quando meus pais assim vieram com algumas coisas pra gente, eram muito pontuais, como uma piscina, um patins, né, uma bicicleta, alguma coisa que a gente esperava muito e compensava quando chegava, porque a gente fazia, né, a maior festa. E em questão
da escola mesmo, eu falo que para mim a escola era um lugar que eu me sentia segura. Eu me sentia feliz, eu me sentia amada lá, eu me sentia muito bem. Como eu disse, cultivei amizades que eu tenho até hoje, né. E ali, querendo ou não, foi a minha escola, não só a minha escola para ensinar matérias, né, de conhecimento mesmo, mas foi a escola da vida, de certa forma. Até porque eu vim dessa família de uma estrutura bem religiosa, então existiam muitos tabus sobre alguns assuntos, né. Então foi a escola que, por exemplo, me ensinou sobre menstruação, foi a escola que me ensinou sobre menstruação, foi a escola que me ensinou sobre sexo, foi a escola que me ensinou sobre aborto, foi a escola que me ensinou sobre masturbação, né. Então, assim, foi o lugar, de fato, onde eu aprendi coisas que eu não aprendi em casa e que muito menos eu aprenderia na na igreja. E eu falo o quanto isso é necessário, eu enquanto professora. Naquela época foi de uma maneira, claro, precária, né, e precoce, talvez também em alguns aspectos, mas assim, era bem defasada a forma. Tem até uma história, muito pontual que eu tive na escola, que eu já conto para vocês, mas o quanto isso é importante, uma educação sexual hoje em dia nas escolas, né, porque para prevenir doenças, para tirar realmente dúvidas, porque nós temos dúvidas, né, mesmo como pré-adolescentes, às vezes até criança, né, e é necessário você ter essa conversa, porque às vezes a gente não vai ter esse acesso em casa, que era, por exemplo, o meu caso. E mas embora ali na escola, tivesse tudo isso, era um lugar onde eu me sentia segura justamente porque ela me proporcionava esse tipo de vivência em que eu poderia perguntar, em que eu poderia questionar, em que eu poderia aprender, e era tudo muito muito claro para mim, porque as pessoas me viam apenas como a Thalita, e não a Thalita que era a criança, milagre, ou que era, né, a criança ali da igreja que tinha que ter uma postura diferenciada. Ali era uma criança como todo mundo. E eu era super, desenrolada na escola, né, gostava de esporte, gostava de tudo. Uma vez eu escrevi assim, né, eu reduzi o livro, né, Romeu e Julieta e o filme, né, que tem o Leonardo DiCaprio, eu fiz uma síntese ali de 10 páginas para a gente apresentar a peça do Romeu e Julieta, e na verdade eu ia só dirigir a peça, para falar a verdade, eu não ia participar, então eu estava cuidando de figurino, de cenário, estava ajudando na direção e tal. Só que exatamente na semana que a gente ia apresentar, o menino que ia fazer o Romeu simplesmente deu para trás, falou que não ia fazer, né, teve algumas questões aí, e aí todo mundo ficou meio naquela tipo: "E agora? Como que a gente faz?". E aí no final das contas eu mesmo acabei fazendo o papel do Romeu, porque querendo ou não eu sabia o roteiro inteiro. E aí foi a primeira vez em que eu me vi num papel masculino. E abro um parênteses aqui, me ver num papel masculino em tão pouca idade foi uma coisa que eu gostei, né, e que muito mais pra frente depois eu vou, entender algumas questões, né. Eu passei muitas questões na escola e a maior parte delas, foram felizes, mas eu também tenho lembranças tristes, querendo ou não, de lá. Eu tive uma professora que, na verdade, ela é prima do meu pai, e eu estava com um problema na vista. E a gente não sabia, né, de fato, que eu estava com um problema na vista até então eu estava com uma dificuldade ali de enxergar. E eu confundi a letra D com a letra A, ou A com D, não sei. E aí, ao perguntar, né, para a professora em questão, ela me pegou pela touca, ela me levou até a lousa e ela literalmente esfregou o meu rosto na lousa, né, perguntando se eu estava enxergando. E aí eu falei pra ela que eu não estava enxergando, porque eu estava com a cara na lousa, mas que muito que provavelmente ela iria me matar,
porque ela estava me enforcando pela touca. Mas assim, era questões muito pontuais, que foram as que me fizeram triste na escola, né? Em grande parte, foi muito feliz. Quando eu já estava no ensino médio, mais ou menos ali no primeiro ano, todas essas minhas amigas que vieram ali desde o maternal, aconteceu uma situação em que elas pararam de falar comigo por quase um ano. E tudo isso porque eu tive um impasse com uma professora, e esse impasse com essa professora foi um mal-entendido de fato, porque eu não sei por que que ela até então se comportou da maneira que ela se comportou comigo naquele dia. Só que eu, querendo ou não, eu soube de algo dela acidentalmente. Eu estava um dia indo embora para minha casa e eu vi essa minha professora com um aluno que era da minha turma. E eles estavam ficando, né? Na época a gente não falava ficando, né? A gente já falava que estava namorando e tal. E eles estavam ficando. E nós éramos, né, alunos, e ela, uma professora que teria até então a minha idade, hoje em dia, eu acredito, né? Ela deveria ir ter os seus 30 e poucos anos, e nós ali éramos mais novos. E eu fiquei com essa informação retida, né? Fiquei em silêncio, até porque uma das minhas amigas, né, gostava desse menino em questão. E fiquei quieta. Só que aí, quando rolou esse impasse, eu fiquei muito brava e aí eu expus a situação para a diretora, porque foi chamado meu pai e minha mãe, né, para falar da discussão que eu acabei tendo com ela. E aí o pessoal da escola que sempre me atendeu super bem falou para mim: "Nossa, Thalita, a gente não esperava esse tipo de comportamento de você, e não sei o que, não sei o que lá". Eu falei: "Olha, vocês estão se preocupando comigo, que na verdade não fiz nada, enquanto vocês deveriam se preocupar com a professora, por exemplo, que tá pegando o aluno". Putz, na hora que eu joguei isso no ventilador, aí esquece. Ficou feio o negócio, o pessoal da direção falou que eu não podia falar esse tipo de coisa, porque eu não tinha prova, não sei o quê. Naquela época a gente não tinha celular pra gente ficar fazendo filminho de todo mundo na rua e pronto. E aí, quando eu falei sobre isso, no dia seguinte todo mundo já estava sabendo, e essas minhas amigas eram muito, muito, muito parça dessa professora. E elas pararam de falar comigo durante um ano, porque elas acharam que eu estava inventando uma história, né, e ficaram ao lado dessa professora e tal. Só que depois de um ano, então eu acredito que a gente estava na verdade no segundo ano. Só que aí no ano seguinte a gente se formou, e na formatura essa professora e esse aluno, né, que era da nossa sala, assumiram o relacionamento deles. Aliás, eles são casados até hoje em dia, ainda bem. E aí o pessoal olhou pra mim com uma cara de tipo: "Putz, você estava correto o tempo todo e a gente parou de falar com você durante um ano, sendo que você estava correta". E aí foi exatamente o momento em que eu entendi, foi aí que eu entendi de que a nossa palavra não vale muito para as pessoas. E também, algumas questões assim, eu era a menina mais diferente ali do contexto, querendo ou não, era mais molecote, né, e tal, não era essa menininha estilo princesinha, todas ali, aquele padrãozinho. Então assim, foi uma das coisas que eu percebi, que dependendo da sua postura, dependendo da forma que você as pessoas não vão acreditar em você. Essa foi a primeira prova que eu tive de que a nossa palavra não valeria nada. E isso me machucou por muitos anos. É a primeira vez que eu tô falando abertamente sobre isso. Isso me machucou por muitos anos, porque eu perdi um ano da minha vida com uma das minhas melhores amigas, incrivelmente, que é a Steph, né, e as outras meninas. E para mim foi muito doloroso. Eu chorei por praticamente um ano. Todos os dias ir para a escola e não tê-las como minhas amigas foi muito difícil, até porque nessa mesma época eu já estava, no meu primeiro relacionamento, que eu não vou falar sobre ele nesse episódio, senão vai ficar muito grande. E o quanto talvez se eu tivesse o apoio delas naquela época, eu também não teria sofrido tanto, mas eu não tinha. Mas enfim, em relação à escola, em relação à aprendizagem, tem um momento muito pontual em que a gente tem uma palestra. Isso foi uma coisa também que foi um divisor de águas para mim naquele dia,
tinha uma marca de absorvente que foi fazer uma palestra na escola e que dividiu os meninos podiam ficar na sala de boa e as meninas desceram para a palestra. E a gente desceu para a palestra, falou sobre menarca, falou sobre menstruação, falou sobre DSTs, e aí, de repente, passou um filme sobre aborto. Vocês não têm noção, é um filme explícito e um filme que até hoje eu tenho todas as cenas na minha cabeça. Porque eu não posso descrever aqui, porque senão vai ficar muito, muito complicado. Mas assim, aquilo mexeu demais com a minha cabeça. Demais, demais. E aí deu a entender, hoje em dia, né, principalmente eu faço essa reflexão, que o propósito era o seguinte: meninas, não engravidem. Porque se vocês engravidarem, vocês vão ter que abortar, e se vocês abortarem, vocês vão passar por isso. Então, dá-se a sensação, naquela época, que é mais ou menos assim. Naquela época não, porque até hoje é isso, né? A responsabilidade é sempre é da mulher. Então, foi dado pra gente um kit com absorvente em camisinha feminina e camisinha masculina. Meu pai e minha mãe nunca souberam desse kit na minha mão, obviamente, porque, né, imagina, eu tenho que falar sobre sexo com meu pai e com a minha mãe. E, e aí a gente ficou nessa questão de que, assim, nós éramos totais responsáveis por qualquer coisa que viesse a acontecer. Porque os meninos, enquanto isso, estavam na sala, né? Ou jogando bola, ou jogando conversa fora e tudo mais. Então, a primeira vivência que eu tive em pensar numa relação sexual e tudo demais já foi nessa maneira, ali na escola. Por mais que, obviamente, foi explicativo na questão da menstruação e tudo mais, porque não foi uma conversa que eu tive com os meus pais, em contrapartida foi muito agressivo o outro lado. E aquilo mexeu muito comigo, eu tive pesadelos durante alguns dias e tal, mas uma coisa que eu passei em silêncio porque eu não poderia, né, de fato, falar sobre isso. Mas enfim, voltando lá para o acampamento, tivemos o primeiro acampamento foi só com o pessoal da igreja, foi muito gostoso, foi muito legal, isso criou um vínculo entre a gente começou a andar mais de bicicleta pelo bairro, a conversar mais, a estar sempre juntos, né, um grupinho ali, de amigos. E a gente estava crescendo, tal, e eu já estava chegando nos meus 14 para 15 anos, né? Eu estava com 14 anos mais ou menos. Foi quando teve o segundo acampamento. E esse segundo acampamento foi aberto para todas as filiais, tinham mais de 20 filiais, acredito. E aí vieram várias crianças de vários lugares que a gente não conhecia e tudo mais. Só que aí entra uma grande questão. Tinha os monitores, né? Os tios, vamos dizer assim. E existia um rapaz no nosso ministério que ele cantava, que ele era incrível, maravilhoso, o Juninho. Juninho, olha, seria um prazer, uma honra conversar com você de novo. A gente se encontrou já tem alguns anos via internet. Eu nunca contei essa história para você, mas olha, você foi meu primeiro amor. O Juninho era um cara que era aquele modelo que toda menina da igreja queria casar com esse cara. Porque ele era lindo, porque ele cantava, porque ele era um amor, porque ele era fantástico, assim, simplesmente fantástico. Mas é claro que eu era ali uma menina de 13 para 14 anos e ele já era mais velho, ele deveria ser da idade da minha irmã, então ele já devia ter uns 20 e poucos. Incrivelmente, neste acampamento, ele era um dos monitores. Então, assim, nossa, para mim eram 4 dias em que eu ia ver o Juninho, meu coração, assim, transbordava de alegria. E no final das contas, teve lá os jantares temáticos, tudo mais. Para vocês verem, o primeiro lá que eu fiz de Emília, que eu estava super na pegada de fazer minha própria fantasia e tudo mais, já nesse acampamento eu fui de roqueira. Então eu estava de coturno, estava todo de preto, com uma bandana na cabeça, com coleira no pescoço, porque você já está entrando na pré-adolescência, você já está com uma vibe um pouquinho diferente. E aí, na hora dos meninos convidarem as meninas, a gente já estava nessa fase de que um gosta de outro, que gosta de outro, que gosta de outro. E eu, naquele momento, eu era apaixonada pelo Juninho. Mas o Juninho era um monitor e eu era adulto. Então eu sabia que eu seria convidada por alguém ali do grupo de crianças. E eu sabia quem iria me chamar, porque eu sabia especificamente quem era a pessoa ali do meio dos meninos, que inclusive é um amigo meu,
mas que na época ele gostava de mim e eu falava: "Meu Deus, não me deixa ele chegar para me convidar, porque, ai, não quero e não sei o quê, porque eu quero o Juninho, lá-lá-lá". E não sei quem foi contar alguma coisa para o Juninho e falar: "Ah, acho que a Thalita quer ir com você e tal". E aí simplesmente eu estava sentada na beira da piscina, vem um príncipe, um cavaleiro branco, assim, né, ele veio, e aí ele pegou na minha mão e ele perguntou se eu queria jantar com ele. Aquele dia foi o dia mais incrível da minha vida, porque foi, nossa, cena de filme, né, tipo Hannah Montana. E aí eu aceitei o convite do Juninho, em seguida esse meu amigo depois foi me chamar e eu falei pra ele que eu não podia, porque eu tinha sido chamada por outra pessoa e tal, e aí ele acabou convidando uma outra pessoa e fomos. Eu tenho uma foto guardada até hoje, minha e do Juninho, eu com um vestido rosa, lindo, eu com o cabelo preso, com aquelas sandálias que super eram na época que eram transparentes e tal, e ele de camisa cinza, escura, de calça social, e ele me levou para o jantar, e aquilo para mim foi incrível porque o homem da minha vida estava me levando para jantar. Mas, né, éramos adolescentes, né, é óbvio que isso daí era uma paixão platônica, né, vamos dizer assim, e voltei de lá do acampamento. Eu estava me sentindo estranha fisicamente no acampamento, não sabia por quê, mas eu estava meio indisposta, estava com muita dor nas costas, muita, muita, muita. E minha barriga estava doendo muito. Então, assim, eu curti o acampamento, mas o último dia eu estava muito, muito, muito mal. E aí voltei domingo do acampamento, cheguei em casa, minha mãe foi no mercado com a minha irmã, e eu falei pro meu pai: "Pai, eu vou dar uma deitada porque eu tô muito cansada. E quando a mãe voltar, tal, a gente conversa, conto como foi o acampamento e tudo mais". Simplesmente dormi e quando eu acordei numa poça de sangue. Ou seja, eu menstruei exatamente no dia em que eu voltei do acampamento. E aí começa-se uma nova fase, porque querendo ou não, eu estou entrando na adolescência, vou lidar agora com as questões da adolescência. E foi assim, parece que o acampamento foi bem para dizer assim: "Olha, Thalita, acabou. Agora você vai viver realmente a vida". Então, eu guardo com muito carinho as lembranças que eu tenho desse acampamento, todo mundo que eu conheci lá, tudo que eu vivenciei lá, principalmente o Juninho. E assim, porque foi muito, 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 muito incrível para mim. E eu falo que ali talvez foi a última lembrança feliz, tranquila da minha vida, porque dali para frente realmente muita coisa muda. E assim a gente vai saber no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Um beijo!